Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Vamos lá para a nossa leitura, né? Mais um dia, graças a Deus por isso. Deus tem sido bom para nós e graças a Deus por esse momento que a gente tem passado com a palavra, com o Senhor. Isso tem sido muito bom para nós, né? Graças a Deus. Pelo menos para mim, esse ano tem sido um tempo muito especial. Essa leitura de forma cronológica que eu nunca tinha feito tem sido muito bom. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e então começar a nossa leitura de hoje. Tem bastante coisa boa aqui para nós. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse tempo, por esse dia, mais uma semana, Senhor, que nós passamos e a Tua graça nos sustentou, a Tua graça nos alcançou todos esses dias, Jesus, porque nós temos sido guardados pelo Senhor, nós temos sido cuidados em todos os sentidos, Pai, pelo Senhor. O Senhor nos proveu de todas as coisas que nós precisávamos e nós somos muito gratos sempre, Jesus. Reconhecer o quanto o Senhor tem sido bom para nós todos os dias, Pai, todo o tempo na nossa vida. Obrigada, Jesus, por mais esse dia. Esse final de semana, Senhor, com certeza vai ser debaixo de muita bênção, Senhor, na Tua presença, com família, descansando. Nós queremos Te agradecer, Jesus, porque o Senhor já tem preparado todas as coisas para nós, Pai. Muito obrigada, Deus. Amém. Vamos lá, gente. Hoje a gente começa com o texto de João, continuando aí em João. Ontem a gente parou, né, num texto de João, que ele estava falando sobre ele ser a luz do mundo, Jesus, e agora a gente vai para ele falando sobre liberdade espiritual, ainda em João, né? A gente vai até o finalzinho do capítulo 8 de João. João capítulo 8, versículo 31 ao 38, é o primeiro texto. Vamos lá. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Então, Jesus, nesse primeiro texto, ele está mais uma vez completando, né? É uma sequência ali do capítulo 8. Então, Jesus está falando agora com aqueles que creram nessa pregação que ele trouxe sobre a luz do mundo. A palavra diz que muitos creram naquele momento. Então, ele disse assim: vocês querem ser de verdade os meus discípulos? Vocês querem continuar, permanecer naquilo que vocês têm crido? Vocês precisam se voltar para a minha palavra. Vocês precisam permanecer na minha palavra. E assim vocês serão totalmente livres, libertos, né? Por quê? Porque aí Jesus explica, porque eles perguntam, né, se eles são escravos de quem? Se eles nunca foram escravos de ninguém, né? Eu falo que o Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande de compreender quando a palavra diz sobre escravidão, quando a palavra fala de ser escravo do pecado, ser escravo do diabo, ser escravo do mundo. A gente tem dificuldades em entender essa questão porque nós nunca fomos de verdade escravos de ninguém, né, no sentido literal. Nós nunca sofremos escravidão física, né, de sermos escravos de alguém, comprados por alguém mais rico e sermos obrigados a obedecer essa pessoa fielmente, independente do que ela mande a gente fazer, né? E não ter opções de fazer o que bem entendemos. Então, a gente às vezes tem um pouco de dificuldade de compreender isso na sua profundidade, na sua realidade, porque a gente nunca viveu isso. Mas olhar para esses judeus aqui do tempo de Jesus é a mesma coisa de olhar para nós hoje aqui no Brasil. Por quê? Porque eles também não sabiam o que era escravidão. Então, quando Jesus fala para ele que eles verdadeiramente serão livres, eles questionam Jesus sobre essa questão da liberdade física, de uma liberdade de senhorio, né, de ser escravo de algum senhor. E eles acham que Jesus está falando sobre a escravidão natural, que eles nunca foram escravos.
mas Jesus está falando de algo muito maior, que é a escravidão do pecado, que é a escravidão do mundo, que é a escravidão de ser servo do diabo, ser filho do diabo, através de estarmos mortos espiritualmente. Então, quando nós temos vida em Deus, nós passamos a ser servos de Deus. E automaticamente isso traz um outro tipo de escravidão. E essa escravidão nos traz, na verdade, para a liberdade e não para a escravidão. Então Jesus está tentando explicar isso para eles, mas ele diz que a única maneira de nós sermos livres de verdade é quando nós permanecemos na palavra, é quando nós permanecemos em Jesus. E isso automaticamente, a própria palavra vai transformando a nossa mentalidade e nós vamos sendo livres totalmente no nosso espírito, na nossa vida, na nossa mente. Nós não sofremos mais tantos ataques do diabo na nossa mente, porque nós vamos sendo libertos dia após dia pela palavra. João 8, continuando aí, 39 ao 59, é o término de João 8. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Versículo 43. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: não estou endemoniado. Ao contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem busque e julgue. Asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte? Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? E respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. E disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? E respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Lembra que eu falei para vocês que o livro de João, gente, para mim ele tem uma profundidade tão grande naquilo que ele descreve, naquilo que ele narra, porque João retrata muito mesmo das falas de Jesus, muito dos discursos, dos ensinos de Jesus. E quando Jesus estava então ensinando, ele tinha em si uma profundidade em suas palavras que fazia com que aqueles que tinham uma vida totalmente medíocre ou totalmente fora da realidade espiritual não compreenderiam o que Jesus está falando.
se nós pararmos para fazer um estudo sobre os textos que nós estamos lendo, com certeza vocês vão então compreender cada uma das frases, cada um dos versículos que Jesus está dizendo aqui. Por quê? Porque Jesus está dizendo de coisas muito claras e objetivas, mas para quem está vivendo uma vida no Espírito, para quem está vivendo uma vida obediente à palavra, para aquele que realmente consegue ver nas Escrituras o próprio Cristo aqui encarnado. Aqueles que iam crendo em Jesus, criam porque o próprio Espírito os convencia de que aquelas palavras que Jesus estava dizendo é a verdade. Então, se o Espírito Santo não vem em nosso socorro para nos trazer a verdade no nosso espírito, nós temos dificuldade também de crer em Jesus, nós também temos dificuldade de crer na palavra. Então, a única maneira de nós crermos naquilo que Jesus diz, naquilo que a palavra nos ensina, é pelo Espírito. É porque nós nascemos de novo e esse povo ainda estava morto espiritualmente. Então havia uma certa dificuldade mesmo em compreender, e Jesus está dizendo que eles estão mortos nos seus pecados, por isso que eles não creem em Jesus, porque eles são exatamente como o pai deles são. Quem é o pai dessas pessoas que estão perdidas, que estão mortas espiritualmente? O diabo. Por que Jesus afirma, e nós podemos afirmar que essas pessoas são filhas do diabo? Porque, na verdade, o novo nascimento é que traz filiação para mim e para você. O novo nascimento é que nos faz, segundo João, dizer que nós somos filhos de Deus. Porque antes de sermos filhos de Deus, infelizmente, nós éramos filhos do diabo. Porque nós nascemos em pecado e nós estávamos debaixo do pecado, da servidão do pecado. Bom, esse assunto rende muito estudo, gente, muita dedicação e meditação na palavra para que a gente possa compreender ainda mais. E então eu digo para você, é um bom livro para se ler e meditar ainda mais, né, o livro de João. Por quê? Assim o Espírito Santo vai poder ministrar coisas mais profundas para você. Dia após dia, Jesus vai nos ensinando um pouco mais do que ele está dizendo aqui nessa palavra, né? Vamos continuar? O ministério na Pérea, outra região, né? Jesus vai começar a ministrar. Vamos ver. A festa da dedicação, a partida definitiva da Galileia. Lucas, capítulo 9, versículos 51 ao 56. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Esse texto de Lucas fala uma verdade espiritual maravilhosa, né? No resumo, nós precisamos compreender que a vinda de Cristo nessa terra só tem um propósito: o propósito de salvar o que se havia perdido. E isso inclui até a sua volta. Essa mesma promessa de salvação que Jesus diz assim, aqui, né? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Então, Jesus em nenhum momento trouxe simplesmente juízo sobre a terra, nesse momento do seu ministério, e até hoje ainda não há esse juízo sobre a terra. O que Deus deseja desde então é que o Espírito Santo tenha lugar no meu coração e no teu coração para trazer arrependimento para a nossa salvação. Então, até a volta de Jesus, gente, todos nós temos oportunidade, toda a humanidade tem oportunidade de ser salvo. Mas isso é uma decisão minha e sua, e o Espírito Santo está pronto para nos convencer do pecado, ok? Então, por isso que Jesus diz: vocês não vão destruir ninguém, vocês não vão matar ninguém. Não é esse o espírito do Filho do Homem. Não é esse o propósito da vinda de Jesus. Pelo contrário, ele veio justamente para trazer a graça, a misericórdia, a compaixão, né? A remissão dos pecados. É disso que a vinda de Jesus fala, até a sua volta no final dos tempos, ok? Então nós temos essa oportunidade de pregar arrependimento. A verdadeira renúncia, Jesus vai falar. Mateus capítulo 8,
versículo 19 ao 22. Então, o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. O mesmo texto, Lucas, capítulo 9, versículos 57 ao 62. Quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, esse outro texto fala de uma renúncia, né? É disso que Jesus está falando. Uma real renúncia, principalmente interior, né? De entender que esse chamado para o ID, esse chamado para o servir a Deus, ele vai muito além da nossa própria vontade, dos nossos próprios projetos, da nossa própria vida. Quando Jesus fala aqui nesses textos sobre os mortos enterrarem os seus mortos, está falando de pessoas que estão mortas espiritualmente ou mortas até fisicamente, e eles vão enterrar os seus próprios mortos, porque nós que temos vida em Jesus, nós precisamos continuar proclamando vida. Nós não podemos nos preocupar com os mortos, principalmente espiritualmente, né? Nós precisamos nos preocupar em levar a palavra para que esses mortos tenham vida, né? Então não é ficar nos preocupando com uma vida natural, mas sim com principalmente a nossa vida espiritual, com essa vontade de Deus para a humanidade, que é levar o reino de Deus. Jesus está falando de ministério, gente. Jesus está falando de chamado ministerial, principalmente, dessa renúncia que todos nós temos que fazer todo dia pelo reino de Deus, né? Então aqueles que são filhos de Deus obedecem à voz do Espírito de Deus. Está falando sobre isso. A missão dos 70. Lucas, capítulo 10, versículo 1 ao 24. Diz assim: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, e todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saudem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês, curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto: o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que lhes dá ouvidos está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago.
Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: Felizes são os olhos que veem veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Esse texto de Lucas fala sobre essa segunda comissão, né, que Jesus faz. Ele levanta agora 72 discípulos, então já não são mais somente os 12, mas agora mais uma leva de 60 homens junto com esses discípulos, e eles saem pelos povoados onde Jesus iria passar posteriormente, e eles já estão pregando, falando sobre esse reino de Deus que estava próximo. Por que o reino de Deus nesse momento ainda estava próximo, gente? Porque Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado. Por quê? Porque o verdadeiro reino de Deus só é estabelecido na terra a partir da morte e ressurreição de Jesus. Até esse momento ainda, nada havia se consumado para que o reino de Deus realmente tivesse estabelecido. Jesus não havia vencido principados e potestades. Então ele está dizendo: vão e já iniciem o ministério, o treinamento de vocês, dizendo que as boas novas do evangelho já estão chegando para esses povos. O reino de Deus está muito próximo. Eu já estou perto de morrer e ressuscitar. Jesus não fala essas palavras aqui no texto, mas eu acredito que era todo esse ensino que ele passava aos seus discípulos, e provavelmente os discípulos, quando eles estavam ali pregando nas casas, nos povoados, nos lugares onde eles chegavam, eles iam dizendo para os judeus, principalmente, porque é esse o primeiro chamado de Deus para os discípulos, né? Os judeus, a casa de Israel. Então eles chegavam e diziam: o Messias já está no nosso meio. Jesus, o Filho de Deus, ele tem trazido já uma palavra de vida para nós. Nós precisamos crer nele, porque ele vai fazer com que tudo que a palavra de Deus diz que ele faria, ele vai fazer. Então, Jesus comissiona esses homens para já ir curando os enfermos. Havia uma autoridade sobre a vida desses 72. Jesus havia os comissionado para ir em nome dele e curar enfermos, e já expulsar demônios e avançar com a pregação do reino de Deus. Amém? É isso que está acontecendo aqui. E eles voltam felizes, eles voltam regozijando, porque realmente, no nome de Jesus, os espíritos se submetiam a eles, eles conseguiam expulsar os demônios, eles conseguiam curar enfermos, as pessoas eram então restauradas à saúde. Tudo já começava a se mover, porque o nome de Jesus é poderoso. Amém? Vamos continuar? Nosso próximo texto está sobre a parábola do bom samaritano. Lucas 10, versículo 25 ao 37. Diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem,
e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nele vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. A parábola do bom samaritano, ela tem várias instruções para nós aqui. Mas a principal, e talvez o que a gente precisa realmente olhar para o texto e ver, é que o nosso próximo não tem a ver com a pessoa da mesma religião, não tem a ver com a mesma pessoa da profissão, não tem a ver a mesma questão de comunidade, não tem a ver com essa questão de ser de Cristo ou de não ser de Cristo. Tem a ver com o próximo, com a pessoa que está mais perto de mim naquele momento. E é para esse que eu devo olhar sempre com o mesmo olhar de Cristo, com o olhar de misericórdia, com o olhar de compaixão, porque esse é o espírito da palavra, né? De ter esse olhar segundo o olhar de Deus. Como é que Deus olha para mim e para você todos os dias? Com um grande olhar de misericórdia, de compaixão, de amor, né? Então, o nosso próximo não tem a ver com se eu sou sacerdote com um sacerdote, se eu sou um levita só com os levitas. Jesus põe um dos, né, das questões aqui que a gente pode ver, é isso. Ele mostra para esse mestre na lei de que não tem a ver com divisões, né, de ministérios ou de igreja, de religião, mas tem a ver com o próximo, quem está perto de mim. Não sei quem é ele, eu não sei qual é a religião dele, eu não sei em quem ele crê, mas ele está precisando de ajuda. E esse então deve ser o nosso próximo sempre. É isso que Jesus fala para esse mestre na lei. Existem outros ensinos dentro dessa parábola que são profundos e maravilhosos, e a gente pode estar sempre meditando, estudando, que a gente vai extrair muitas coisas boas daqui. A palavra de Deus, ela é inesgotável, gente. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente medita, mais o Senhor, o Espírito Santo vai ensinando para nós. O último texto de hoje, Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Essa passagem, eu tenho um encontro de mulheres lá no canal, gente, que a gente fala só sobre Marta, né? E é uma mulher extremamente maravilhosa dentro da palavra. A gente vai ver a outra passagem, né, desse irmão de Marta e Maria, Lázaro, que é ressuscitado por Jesus, e do quanto essas irmãs essa família, né, Marta, Maria e Lázaro, que são 3 irmãos, o quanto eles amam o Senhor, o quanto eles são gratos por tudo que Jesus fez por eles, pela família deles, o quanto Jesus tinha prazer em parar na casa deles para estar ali com eles, jantar, comer com eles. Então, com certeza, era uma família muito bem vista ali por Jesus naquele momento. E Marta, nesse momento, tem esse diálogo com Jesus a respeito de estar sozinha trabalhando, de estar sozinha fazendo o trabalho, enquanto Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinos junto com os discípulos. Então, Marta estava extremamente atarefada e Maria estava aos pés de Jesus. E Jesus nos dá um grande conselho ou uma grande dica de vida, que é aprender a ter prioridades na nossa vida, e principalmente a principal prioridade, que é nos aquietar diante de Jesus. Jesus está aqui diante de nós todos os dias e nós não temos tido essa quietude,
esse desejo de, diante de Jesus, parar e sentar aos seus pés e desejar ouvir tudo que ele tem para nos ensinar. Quantos de nós temos vivido nesse mundo atarefado de Marta e deixado a melhor parte que Jesus está falando aqui para nós? Ele está dando uma dica para Marta. Marta, você não está errada. Marta, você não está errada em dizer o que você está dizendo, mas existe algo mais, mais importante ou melhor na vida, que é o que Maria escolheu. Ela prefere sentar aos meus pés e ouvir o que eu tenho para dizer, porque todo o resto pode ser feito depois. Tudo o que você está fazendo, Marta, é necessário, mas pode ser feito depois. Então, nós precisamos aprender a nos aquietar, a ouvir o conselho de Jesus, nos aquietar e sentar aos pés dele. Esse encontro que eu tenho lá no canal vale bem a pena, porque a gente fala bastante sobre esses dois perfis, né, de pessoas. Porque Marta e Maria são dois perfis, né, de pessoas. Então a gente pode lançar para a minha vida como mulher, como homem, como adolescente, como jovem. Qualquer pessoa pode se ver dentro desse perfil de Marta e Maria. Então quem quiser, dá um pulinho lá no canal, Encontro de Mulheres, falando sobre Marta e Maria, ok? Se vocês não acharem lá, pode me chamar no grupo que eu passo para vocês o link, né, do encontro para vocês poderem assistir, vale a pena. É um tema também que a gente fala bastante já há algum tempo e é muito bom meditar nessa passagem, entender o que Jesus está falando sobre essas duas mulheres aqui. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês, ótima noite, bom descanso, né? Nós vamos continuar aqui amanhã, em nome de Jesus, dentro do Evangelho ainda, com passagens maravilhosas dentro de João. E com certeza, Deus tem muito mais para nós durante essa próxima semana. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã, se Deus quiser.